isso, gente, porque esse pai achava que o filho estava acima do peso. E mesmo que estivesse, né? Essa é uma maneira de estimular uma criança a correr atrás dos seus objetivos, Alexandre? É a pergunta que a gente se faz, né? Uhum. Fica muito evidente que, no caso, não se trata de um incentivo, se trata muito mais de uma tortura. Então, nesse caso, a gente tem que realmente compreender o quanto que ali uma expectativa, uma exigência, uma cobrança, uma tentativa de que o filho fosse igual a ele ou que o filho alcançasse algo que ele nunca foi, seja como for, essas expectativas também têm limites, elas existem. É preciso ter expectativas, criar uma projeção, criar uma imaginação sobre os próprios filhos, isso é parte da existência, mas chega um ponto em que é preciso saber recuar, saber onde parar também, para que isso não faça o quê? Um esmagamento da criança. Porque muitas vezes a gente espera que o filho, que a criança tenha bons resultados, aumente a autoestima, só que acaba tendo efeito contrário. Um pai e uma mãe que exige muito dos filhos, no mínimo está demonstrando que eles não confiam tanto assim no filho. Transmitem insegurança para a criança. Ou seja, se o próprio pai e a mãe não têm segurança no próprio filho, o filho automaticamente, ou quase automaticamente, vai ter essa sensação de segurança sobre si mesmo. Então, é muito importante saber ali onde parar, saber qual que é o projeto mais interessante para o filho, sendo que a consideração principal, Roberta, uma das principais na nossa área aqui, que seria a questão da psicologia, é a saúde mental da criança também. E física, que a gente fala aqui como se fossem coisas diferentes, mas são uma coisa só. Então a saúde ela tem que ser muito bem resguardada, não importa o projeto, expectativa, esperança, as fantasias que você deposita no seu filho. Como é que a gente diferencia isso, Alexandre, né? O que é o limite da criança? Porque às vezes eu entendo essa situação, já peguei várias vezes minha filha também fazendo bagunça, ó, bagunçou, vai arrumar. Mas quando que a gente está exigindo demais deles? Olha, e isso que ela trouxe é muito interessante, porque o que acontece? Às vezes você cobra a criança e ela muitas vezes até beirando a exaustão ou não querendo fazer, ela faz. Porque a palavra de pai e mãe para a criança tem uma grande potência, assim. E muitas vezes nos pais ou pais e mães, né, que não tratam bem os seus filhos, como esse exemplo que a gente está trazendo, eles usam o que é de melhor na criança contra elas, que é o amor. Então a criança ela ama, ela está disponível para os pais, ela quer algo ali que seja de alguma forma protetiva para ela e ela acaba cedendo pelo amor e pelo medo de perder o amor dos pais. Muitas crianças, elas podem não falar isso ao pé da letra, abertamente, mas grande parte das crianças tem grande medo de perder o amor dos pais. Isso é um grande temor infantil. Então, Roberto, o que acontece? Na hora de você colocar esse limite, é importante saber que a criança, talvez ela mesma não vá colocar. E vai acontecer algo muito curioso. Ao invés da criança reivindicar, ficar com raiva dos pais, ela fica com raiva dela mesma. Então ela começa a se cobrar de um modo a ela não dar conta disso. E é claro que isso pode levar depois para a vida adulta, ela ficar com essas exigências e cobranças em todas as relações que ela tiver, tentando inclusive satisfazer o outro e a própria vida sempre satisfeita, né? Isso é uma possibilidade. Então, entender que esses limites não tem que ser só da criança, nem sempre ela vai demonstrar, mas que você também saiba a hora de parar, a hora de ceder. E isso para tudo, né? Isso às vezes até tudo. Um prato de comida que a gente está ali, vai comer, não, vai comer tudo, só levanta da mesa depois que limpar o prato. Isso, Roberto, pode gerar inclusive transtornos alimentares, porque algumas pessoas só comem se comer tudo do prato. E não descartam nada como se isso fosse algo radicalmente cruel com o mundo, com a natureza, seja como for. Então, isso também é muito importante a gente prestar atenção. Quais são os sinais que a criança dá de que a gente está ultrapassando esse limite, Alexandre? Se deu o exemplo de estudar, isso dá um excelente exemplo, que o que mais aparece hoje na clínica de questões é realmente essa relação pai, filhos e os estudos, pai, filhos e escola, assim, é muito comum esse problema. Então, cada criança tem um corpo, uma história, ela pode demonstrar de modos muito diversos, mas é muito comum, Roberta, a criança começar a mudar comportamentos, assim, ela começar a se opor, né? Principalmente quando é uma cobrança que não faz sentido para ela, às vezes ela vai se opor, né? Muitas vezes ela pode ter de fato a fadiga,
Porque nós estamos tratando as crianças hoje como mini adultos também, isso é um grande problema. Não está tendo o espaço de brincar, o espaço do ócio, o espaço de fazer coisas de criança, né? Criança se relacionando com criança, né? Outros problemas que podem aparecer, pode ser a insônia, pode ser a mudança de peso, mudança de comportamento, agressividade infantil ou isolamento também. Então, assim, é claro que a gente está trazendo algumas pistas de possibilidades, mas o que mais tem que a gente prestar atenção é justamente a mudança de algum comportamento, de algum hábito, aquilo que ele gosta ele deixa de gostar, aquilo que ele não desafiava começar a desafiar, para entender. Isso pode ser um pedido de ajuda, não necessariamente a gente também tem que tratar ali a ferro e fogo, né, na palmatória, né, que é uma herança também ruim na educação. Primeiro de tudo, Alexandre, que eu vi que você ficou, assim, esboçou uma expressão interessante quando ela disse que ela não se dava conta. Não percebe, Roberto, isso é muito interessante. Porque a criança, como a gente falou, ela não tem a abertura do diálogo muitas vezes com os pais, principalmente se ele se sente cobrado, né? E às vezes você nem sabe que uma expressão, o exemplo que ela trouxe é muito bacana, é para ilustrar isso, né? Para outros pais talvez se perceberem melhor também, que nem sempre um elogio é recebido como tal. Ele pode ser recebido como uma cobrança mesmo, né? E como é difícil muitas vezes alguns pais elogiar por outro lado. Algumas vezes, Roberta, você também falou sobre essa questão na vida adulta, que pode ser que você tenha o seguinte cenário. Os pais tratam o filho muitas vezes assim, tirou 10, mais que obrigação. Tirou menos, tem que melhorar. Então, assim, nunca está bom, né? Então, isso também é um grande problema que pode trazer. Então, é muito importante que os pais se percebam nessa relação com os filhos, nesse diálogo, e às vezes perguntar, por que não, literalmente, como eles se sentem na hora de estudar, como ele se sente, porque às vezes os pais ficam tensos. E a forma de você tratar seu filho pode fazer com que ele se sinta burro, né? Na cabeça dele. Vamos tentar colocar aqui na cabeça da criança, vamos dizer assim. Ele se sente assim, não que ele seja, e nem talvez você tenha essa intenção. Mas na relação ali de cobrança, de exigência, com medo do filho às vezes não ser como você, ou com medo do filho ser como você. E aí você acaba muitas vezes fazendo essas relações que podem aparecer entre linhas. Então é muito importante essa cautela, né, da gente poder mesmo abrir diálogo, perguntar às vezes literalmente sobre como ele se sente nesses momentos de cobrança, de prova. Eu estou te ajudando, não estou, isso está piorando, enfim. Também tem um outro comentário aqui da Priscila Carlos, ela fala, boa tarde a todos, eu conheço um pai que vive dizendo para a filha que ela precisa fechar a boca e ir para uma academia. E o mais absurdo é que essa criança só tem 8 anos. E aí cada pai, cada mãe, às vezes de uma maneira ou outra, está colocando ali uma expectativa muito alta numa criança, Alexandre. Né? E aí as consequências disso, não só na própria infância, quanto na vida adulta, você está tirando a autoconfiança dessa pessoa, né? Esse pai que fala para a filha fechar a boca ou coisa assim, ele está mostrando que o verdadeiro valor das pessoas está na imagem do corpo, sabe? É isso que ele está ensinando, né? Quais são os valores que ele está passando ali também? Isso é um grande problema. Como que deveria ser a maneira correta, então? Então, ele levar valores que não sejam baseados na estética. No corpo, saúde, na né? saúde, no que ela gosta de fazer, como ela está, como crianças, brincadeiras, né? Essa questão do peso, porque essa criança talvez sofra bullying na escola e em casa. Então, assim, é uma situação de violência que ela pode estar sofrendo, verbal. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, como cai esse tipo de cobrança, porque muitas vezes, Roberta, a criança ou adolescente começa a se exigir tanto. E tem casos, isso é interessante, crianças que fazem terapia, adolescentes, por exemplo, no consultório, já tive um caso de um pré-adolescente que ele adorava um esporte de raquete, para não entrar muito em detalhes, e começou a lesionar o punho. Por quê? Queria ser o melhor, queria ser o campeão, queria ser o vencedor, o que é uma bobagem. Se a gente parar para pensar, né, a gente vive num mundo muito competitivo. Não era um campeonato, era simplesmente ali nos jogos. E o que acontecia? Não contava para os pais, não contou para os pais, mas levou para o espaço seguro que era a terapia. E a gente fez algo com isso. Não deixou isso também, né, se amplificar e também poder aproximar os pais disso. Então, às vezes, a criança não conta para os pais os excessos que ela se faz
E esses excessos podem começar com essas cobranças também. Então é muito importante a gente tomar cuidado, né, para lidar com o que tem de mais importante, que são os afetos, os valores, e não esse tipo de cobrança por corpo, por resultados, por competição, que gera uma sociedade competitiva e crianças como mini adultos adoecendo cada vez mais cedo.